Olá a todos, este é o podcast Lalita e o Ocultismo. Este projeto tem como objetivo desvelar o escondido nos meandros da magia. O ocultismo fala dos fenômenos sem explicação pelas leis naturais e tornou-se mais abrangente em todas as práticas místicas. Eu me chamo Lalita, nome que me foi dado pela justiça do tarô, revelação da minha identidade de bruxa. Vamos juntos nessa jornada de conhecer mais do que é ser bruxa. Bom, o que é ser bruxa? A história, os simbolismos e as práticas contemporâneas. Bom, a figura da bruxa possui uma trajetória complexa e multifacetada que transcende os estereótipos populares e abrange dimensões históricas, culturais, espirituais e sociais. Originalmente associada à prática de cura e sabedoria ancestral, a bruxa foi progressivamente demonizada e perseguida, especialmente durante a Idade Média e a Inquisição. No entanto, nas últimas décadas, houve um resgate dessa identidade, que passou a representar empoderamento feminino, conexão com a natureza e autonomia espiritual. Este podcast busca explorar o significado de ser bruxa, analisando sua evolução histórica, seu simbolismo e as práticas contemporâneas associadas a essa identidade. A história da bruxa, da sabedoria à perseguição. A figura da bruxa tem suas origens ligadas a práticas antigas, de cura, sabedoria e conexão com os mistérios da natureza. No entanto, ao longo dos séculos, ela foi transformada e seu significado passou de uma figura de respeito e reverência para uma representação de medo, culpa e perseguição. A história da bruxa é, portanto, marcada por uma evolução complexa, refletindo as mudanças sociais, religiosas e culturais da humanidade. Nesse contexto, o que começou como uma imagem de poder e de sabedoria se transformou, em determinados momentos da história, em um símbolo de ameaça e perigo. As raízes ancestrais da bruxaria, da bruxa, da linha bruxa, sabedoria e conexão com a natureza. Antes de ser demonizada, a figura da bruxa estava profundamente conectada aos saberes tradicionais e à cura. As primeiras bruxas eram, na sua maioria, mulheres que possuíam conhecimentos sobre ervas medicinais, rituais de cura e práticas espirituais ligadas à natureza. Em várias culturas ao redor do mundo, essas mulheres eram vistas como curandeiras, parteiras ou sacerdotisas e tinham um papel essencial na vida comunitária. Na Europa, por exemplo, as mulheres que praticavam a medicina popular eram frequentemente chamadas de wise women, mulheres sábias, ou healers, ou curandeiras. Elas usavam plantas, raízes, poções e encantamentos para tratar doenças e aliviar o sofrimento. Muitas dessas práticas eram baseadas em conhecimentos passados de geração em geração, muitas vezes de maneira oral. Se concentravam no uso da natureza para promover a saúde e o bem-estar. Em outras culturas, a bruxa era associada a divindades femininas ou a aspectos da natureza, como a lua, a terra e os ciclos sazonais. Os cultos à deusa e os rituais de fertilidade eram comuns em muitas sociedades antigas. A bruxa era, portanto, vista como uma figura que possuía uma relação especial com os mistérios da vida, do nascimento e da morte, com um poder intrínseco que se manifestava tanto no plano físico quanto no plano espiritual. O ascenso do cristianismo e a demonização das práticas pagãs fez com que o processo de transformação da bruxa de uma figura respeitada para uma ameaça aterradora foi em grande parte impulsionado pela ascensão do cristianismo e pela consolidação do poder da Igreja Católica na Europa. A religião cristã,
Ao se expandir pela Europa, teve um papel central na criação de um sistema de crenças monoteísta que desvalorizava as práticas espirituais tradicionais e as associava ao paganismo, à heresia e ao mal. Com a ascensão do cristianismo, muitos dos cultos e rituais que anteriormente eram parte integrante com comunidades pagãs foram proibidos, e aqueles que praticavam passaram a ser perseguidos. A igreja, com sua autoridade crescente, passou a condenar as práticas de magia e feitiçaria como pecados mortais e associá-las diretamente ao diabo. A ideia de um poder feminino independente, especialmente se relacionado à natureza e à cura, passou a ser visto como uma ameaça à ordem social e religiosa estabelecida. Durante a Idade Média e a Renascença, essa associação das bruxas com o diabo se consolidou e as bruxas passaram a ser retratadas como mulheres que faziam pacto com o maligno, Satanás, e praticavam rituais malignos. A visão da bruxa como uma mulher que usava magia para fins prejudiciais ou malignos se espalhou, alimentada pela paranoia religiosa e pela demonização das práticas espirituais alternativas. A Inquisição e a caça às bruxas foi uma perseguição e morte. O período mais infame da história da bruxa ocorreu entre os séculos XV e XVIII, quando se deu o auge das perseguições conhecidas como caças às bruxas. Este período foi marcado por uma intensificação das ações da Igreja Católica e de governos seculares na caça às supostas bruxas, com acusações que frequentemente levavam à tortura e à execução. O Maleus Maleficarum, o livro Martelo das Bruxas, publicado em 1487 por dois inquisidores alemães, Heinrich Kramer e Jacob Springer, foi um dos principais responsáveis pela disseminação da ideia de que as mulheres bruxas eram agentes do diabo e mereciam ser exterminadas. O livro fornecia um guia para identificar, julgar e punir as bruxas, e suas ideias foram amplamente adotadas em toda a Europa. Ele descrevia as mulheres como sendo particularmente vulneráveis à tentação demoníaca e afirmava que as bruxas possuíam poderes sobrenaturais, como a capacidade de lançar feitiços e maldições. A caça às bruxas atingiu seu pico na Europa entre os séculos XVI e XVII. Milhares de mulheres foram acusadas de bruxaria e queimadas vivas ou enforcadas. A maioria das vítimas eram mulheres, frequentemente aquelas que viviam à margem da sociedade, ou que possuíam conhecimentos médicos, como as curandeiras, mulheres idosas, solteiras, sem filhos, ou aquelas que se comportavam de maneira independente, eram frequentemente as mais visadas, já que eram consideradas suspeitas ou anormais aos olhos da sociedade da época. Em algumas regiões, como na Alemanha e na França, a caça às bruxas era particularmente brutal, com tribunais eclesiásticos realizando julgamentos fraudulentos e condenações baseadas em confissões forçadas e evidências inexistentes. Estima-se que entre 40 mil e 60 mil pessoas foram executadas durante as caças às bruxas na Europa. Embora alguns historiadores surgiram números ainda maiores. O declínio da perseguição às bruxas foi a racionalização e a Era das Luzes. Com o fim da Idade Média e o advento do Renascimento e da Ilustração, do Iluminismo nos séculos 16, 17, mais ou menos ali, o entendimento da natureza e da ciência começou a mudar. Racionalidade e o empirismo passaram a desafiar a visão sobrenatural do mundo, e muitos mitos que alimentavam essas bruxas começaram a ser questionados. A Igreja Católica e os tribunais seculares começaram a reduzir as perseguições e a bruxa deixou de ser uma figura central nas leis e crenças populares.
A ciência, a filosofia e a nova visão de mundo baseada na razão começaram a minar a base religiosa que sustentava as caças bruxas. O conceito de feitiçaria passou a ser visto com mais ceticismo e muitas acusações de bruxaria foram abandonadas. A bruxa na cultura contemporânea é reabilitação e ressignificação. No século XX, a figura da bruxa foi ressignificada em diversos contextos. Com o surgimento de movimentos espirituais como o neopaganismo, o feminismo e a Wicca, a bruxa passou a ser vista novamente de forma positiva. A Wicca, por exemplo, é uma religião que se baseia na adoração da natureza da prática mágica de magia benevolente. Ela faz da bruxa uma figura central, associando a uma imagem de poder, cura e conexão com os ciclos naturais da Terra. Além disso, o movimento feminista adotou a bruxa como um símbolo de resistência e empoderamento feminino. Ela passou a ser vista como uma mulher independente que desafia as normas sociais e reivindica seu direito ao poder pessoal e espiritual. Hoje, a bruxa é celebrada como um ícone de força, sabedoria e transformação. Sua história de perseguição e demonização se transformou em uma narrativa de resiliência e recuperação de poder, refletindo a luta de muitas mulheres ao longo da história, por sua autonomia e respeito. O resgate da figura da bruxa é, portanto, um retorno à sabedoria ancestral e um reconhecimento do poder do feminino, como força transformadora e regeneradora. A história da bruxa é marcada por uma jornada de transformação que vai da reverência e respeito pela sabedoria ancestral até a perseguição e demonização e finalmente a ressignificação e empoderamento da cultura contemporânea. A bruxa, longe de ser uma figura do mal, é um símbolo de resistência, autonomia e poder pessoal. E seu legado continua a influenciar profundamente as práticas espirituais, culturais e sociais atuais. O processo de recuperação da bruxa, portanto, é um reflexo da recuperação do poder feminino e da reconexão com as forças naturais e espirituais que regem o mundo. A bruxa na cultura popular e o resgate contemporâneo. A figura da bruxa, ao longo da história, passou por diversas transformações, muitas delas resultantes dos estigmas, medos e pressões sociais. Originalmente associada a saberes curativos, místicos e espirituais, a bruxa foi por muitos séculos vista de maneira negativa, principalmente com a ascensão do cristianismo. Contudo, a figura da bruxa foi progressivamente sendo reinterpretada, especialmente a partir do século XX, ressignificando seu papel na sociedade e na cultura popular. Este processo de reinvenção não apenas tirou a bruxa do imaginário de medo e punição, mas também a transformou em um símbolo de resistência, autonomia e empoderamento, especialmente dentro de um contexto feminista e espiritualista. A bruxa no imaginário coletivo, o medo da demonização. Historicamente, a bruxa foi retratada de maneira muito negativa pela cultura ocidental. Durante a Idade Média e os períodos da Inquisição, a bruxa era associada ao mal, à heresia e ao pacto com o diabo. Mulheres que tinham saberes populares, como as curandeiras ou parteiras, muitas vezes eram vistas como desconfiança. Com o fortalecimento da Igreja Católica, a bruxa foi demonizada, associada a práticas perigosas, sendo constantemente perseguida, torturada e queimada em fogueiras. Essa demonização se refletiu em diversas obras literárias, folclóricas e artísticas, com a bruxa sendo retratada como uma figura de poder destrutivo. O estereótipo da bruxa velha, feia e malvada tornou-se uma figura arquetípica no imaginário coletivo,
representando uma ameaça à ordem social e religiosa da época. Este medo e essa demonização continuaram a ser perpetuados na cultura popular por muitos séculos, reforçando a ideia de que a bruxa era uma ameaça à moralidade e à segurança da sociedade. O que fez a Revolução Cultural e o renascimento da bruxa? Foi somente no final do século XIX e ao longo do século XX que a figura da bruxa começou a ser ressignificada, especialmente com o movimento feminista, o surgimento do neopaganismo e a popularização de novas formas de espiritualidade. A ideia de uma bruxa boa ou uma bruxa que utilizava sua magia para fins benéficos começou a se destacar, alterando a visão tradicionalmente negativa e maléfica. O renascimento do neopaganismo, especialmente com a Wicca, uma religião baseada na veneração da natureza e nos antigos cultos de fertilidade dos antigos gregos e outras culturas, resgatou a imagem da bruxa como uma sacerdotisa poderosa e sábia, conectada aos ciclos naturais da Terra. Neste contexto, a bruxa deixou de ser uma personagem demonizada e passou a ser vista como uma figura de poder positivo, muitas vezes associada à figura feminina, ao culto da deusa e à prática da magia branca. A Wicca, criada por Gerald Gardner nas décadas de 40 e 50, ajudou a solidificar essa nova imagem, fundamentando a bruxaria em princípios como respeito pela natureza, pela vida e pela morte, pela liberdade individual. Além disso, o movimento feminista também desempenhou um papel importante nesse resgate, ao recuperar a figura da bruxa como um símbolo de resistência feminina. A bruxa passou a ser uma representação de poder da mulher que desafia as normas patriarcais, reivindica sua autonomia e se reconecta com seu poder interior e suas raízes espirituais. Na cultura popular, a bruxa saiu da demonização ao empoderamento. Com o avanço do movimento feminista, o empoderamento da bruxa e a busca por uma espiritualidade mais livre e inclusiva, a figura dela passou a ser reinterpretada de maneira mais positiva na cultura popular. A partir da segunda metade do século XX, especialmente com o surgimento de livros, filmes e programas de TV, a bruxa começou a ser retratada de forma mais complexa, multifacetada e, em muitos casos, heróica. Exemplos disso podem ser encontrados em obras de ficção, como os livros de J.K. Rowling, do Harry Potter, com a saga do Harry Potter, onde a bruxa, embora ainda inserida em um universo fictício e mágico, já é retratada como uma pessoa de poder e valor e competência, que possui um papel importante na luta na sociedade contra o mal. Em filmes como O Mágico de Oz, a bruxa, embora ainda seja uma antagonista, também possui traços de complexidade emocional e sua história é marcada pela transformação. Nos anos 90 e 2000, a série Charmed, popular ainda mais a imagem da bruxa como uma mulher forte, independente e capaz de lutar por justiça e proteger o bem. As personagens principais eram 3 irmãs, bruxas, eram poderosas, espirituais, desempenhavam papéis de heroínas, equilibrando a magia com questões familiares e pessoais. Ademais, o cinema e a literatura contemporâneas frequentemente exploram a bruxa em seus múltiplos aspectos. Em filmes como Malévola, de 2014, a vilã tradicional ela é reimaginada, trazendo à tona uma narrativa de vingança e redenção, o que permite ao público repensar o que realmente significa ser boa ou má. A bruxa deixou de ser uma figura unilateral e passou a ser representada de maneira mais humana, complexa e transformadora. O resgate da bruxa na contemporânea significa hoje que a figura da bruxa na cultura social popular é em grande parte um símbolo de empoderamento e independência.
especialmente no contexto do feminismo e da espiritualidade alternativa. A bruxa contemporânea não é mais uma simples praticante de feitiçaria, mas uma mulher ou um homem que busca viver de maneira autêntica, honrando sua intuição, se conectando com a natureza e reivindicando seu poder pessoal. Esse resgate da bruxa se alinha com a ascensão do movimento da nova era, que busca explorar formas alternativas de espiritualidade, curas naturais e uma reconexão com os elementos da terra. Além disso, com o aumento da aceitação da diversidade religiosa e espiritual, muitas pessoas, especialmente mulheres, se sentem atraídas por práticas como a bruxa Wicca, o xamanismo e outras formas de espiritualidade pagã, em busca de uma alternativa ao cristianismo tradicional ou às religiões organizadas. A bruxa contemporânea também é vista como a defensora do meio ambiente devido à sua conexão com a natureza e seu respeito pelos ciclos naturais da Terra. Ela se preocupa com a preservação ambiental e busca viver de forma mais sustentável, refletindo as práticas ecológicas e as crenças de respeito à terra, que são centrais na maioria das tradições de bruxaria moderna. O resgate da figura da bruxa na cultura popular contemporânea reflete uma mudança profunda nas atitudes sociais, espirituais e culturais, em relação ao poder feminino, à liberdade religiosa e à conexão com a natureza. A bruxa não é mais vista apenas como uma figura maléfica ou perigosa, mas como uma mulher de poder, sabedoria e de transformação. Ela se tornou um símbolo de resistência e de empoderamento, capaz de desafiar as normas sociais, abraçar sua individualidade e promover a cura, tanto pessoal quanto coletiva. Desculpa. O retorno à figura da bruxa, portanto, é muito mais do que uma simples tendência cultural. É uma reinterpretação significativa dos papéis femininos e das práticas espirituais. É um convite à reconexão com as forças da natureza e à busca pela autenticidade em um mundo cada vez mais fragmentado e desconectado. Em um contexto de crescente interesse por espiritualidades alternativas e práticas de bem-estar, a bruxa, com sua magia e sabedoria, voltou para nos lembrar da importância de nos reconectarmos com nossas raízes e com o poder transformador da natureza e do autoconhecimento. As práticas contemporâneas de espiritualidade e autoconhecimento, em conexão com a bruxaria, com a natureza, significa ser bruxa na contemporaneidade. É um processo de reconexão com práticas espirituais antigas, mas também envolve a reinvenção desses saberes e rituais antigos dentro do contexto moderno. A bruxa atual não se limita a seguir uma tradição única ou dogma específico. Em vez disso, ela adapta e personaliza suas práticas espirituais de acordo com suas próprias crenças, vivências e necessidades. Este fenômeno reflete uma busca por autenticidade, liberdade e autoconhecimento, sempre com um forte foco na conexão com a natureza e no poder da intenção. Calma, temos mais. Temos mais. Respirando fundo. Um dos aspectos mais conhecidos da bruxaria contemporânea é a prática de magia. Para muitas bruxas modernas, a magia é entendida como o uso de intenções, energias e símbolos para manifestar mudanças, no mundo físico e espiritual. Esses rituais podem envolver o uso de objetos simbólicos, como velas, cristais, incensos, ervas e até mesmo palavras ou cantos. A magia na prática bruxa
bruxesca contemporânea é voltada para a harmonia, para a cura e para o crescimento pessoal, ao invés de ser associada ao mal e à destruição. Os feitiços e encantamentos podem ter fins positivos, como proteção, saúde, prosperidade e equilíbrio emocional. Além disso, a magia é frequentemente praticada em sintonia com os ciclos naturais, como as fases da lua, as estações do ano e os solstícios, que reforça o conceito de que a bruxa vive em conexão com os ritmos naturais do universo. Trabalho com elementos naturais. Tá? A bruxa contemporânea ela trabalha profundamente com os elementos naturais, como uma forma de cura e reconexão com o mundo espiritual. A natureza oferece uma vasta gama de recursos simbólicos e terapêuticos que podem ser incorporados em rituais, práticas cotidianas. Ervas e plantas. O uso de ervas para cura é uma prática ancestral das bruxas que continua a ser valorizada hoje. Muitas bruxas utilizam ervas para chás, banhos de ervas, defumações e amuletos, aproveitando as propriedades curativas, calmantes ou energizantes das plantas. Além disso, a jardinagem e o cultivo de plantas também são formas de estabelecer uma ligação direta com a terra. Cristais e pedras. O trabalho com cristais é uma prática que visa utilizar as energias vibracionais dessas pedras para promover equilíbrio e cura. Cada cristal possui propriedades específicas e pode ser usado para proteger, energizar ou curar. Ritual com velas e incensos. As velas e incensos são frequentemente usados em rituais como forma de invocar energias, realizar oferendas ou criar um espaço sagrado. A luz da vela, por exemplo, pode simbolizar a clareza e a transformação, enquanto o incenso é utilizado para purificar o ambiente e trair boas energias. Ciclos naturais e astronomia espiritual. Uma das características mais distintivas da bruxaria contemporânea é a reverência pelos ciclos naturais, especialmente os ciclos lunares, solares e sazonais. Muitas bruxas seguem a filosofia de que a vida na Terra está em sintonia com os ritmos do universo e que a compreensão desses fatores, ciclos, pode ajudar a guiar as ações diárias, decisões pessoais e práticas espirituais. Fases da Lua. A Lua tem um papel central nas práticas mágicas da bruxaria, tá? Cada fase nova, crescente, cheia e minguante é associada a diferentes tipos de energia e intenções. A Lua Nova, por exemplo, é um momento para novos recomeços e definições de intenções. A Lua cheia é ideal para celebrações e manifestações, enquanto a Lua minguante é um período de introspecção e liberação. A sazonalidade. As estações do ano e o sabá são datas comemorativas do calendário lunar, calendário pagão, como Imbolc, Beltane e Samhain. São momentos significativos no calendário de muitas bruxas. Cada estação carrega uma energia própria que pode ser aproveitada para renovação, reflexão ou celebração. Os equinócios e solstícios são os momentos de equilíbrio entre luz e sombra, como os equinócios, e os momentos de máxima luz ou escuridão, como os solstícios. São pontos de grande poder. Muitas bruxas realizam rituais nessas datas para aproveitar a energia simbólica desses eventos astronômicos. Autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Um dos pilares da prática bruxa contemporânea é o foco no autoconhecimento e no desenvolvimento pessoal contínuo. A bruxa busca uma conexão profunda com a sua própria alma, intuição e sabedoria interior, reconhecendo que o poder verdadeiro vem de dentro. Algumas das ferramentas utilizadas para esse autoconhecimento, autodescobrimento, incluem o tarô, aqui está os brincos, né? O tarô do sol,
tarô do sistema de oráculos, como as runas ou cartas, cartomancia de Lenormand ou cartas ciganas, são ferramentas populares das contemporâneas para acessar informações espirituais, orientação e reflexões sobre a vida pessoal. Esses sistemas oraculares, eles ajudam a desvendar padrões, a explorar emoções e a oferecer clareza sobre o caminho e a seguir, sobre os caminhos a seguir. Meditação e mindfulness. A prática da meditação é uma forma de silenciar a mente e conectar-se com a essência do seu interior. Muitas bruxas utilizam a meditação para fortalecer a intuição, aumentar a consciência e cultivar a paz interior. A prática de mindfulness, que envolve viver o momento presente com atenção plena, também se alinha com a filosofia bruxa de viver em harmonia com a natureza, com os próprios sentimentos. O journaling espiritual, que é o uso de diários, ou journaling, como se chama em inglês, é uma prática comum para registrar pensamentos, visões espirituais, experiências. Um diário, Escrever ajuda a bruxa a se conhecer melhor e explorar suas emoções e acompanhar o seu desenvolvimento, seu progresso no caminho espiritual. O empoderamento feminino, a conexão com o feminino universal, o feminino sagrado, A bruxa moderna também está profundamente ligada à ideia de empoderamento feminino. Historicamente, as mulheres acusadas de bruxaria eram aquelas que se desviavam das normas sociais e se desafiavam às autoridades patriarcais. Esse espírito de resistência e autodeterminação é uma característica importante da bruxaria contemporânea. Além disso, muitas bruxas se conectam com o sagrado feminino, uma visão espiritual que valoriza o poder feminino em suas múltiplas formas, incluindo a fertilidade, intuição, sensualidade e a sabedoria ancestral. As práticas que envolvem a adoração de deusas, a meditação sobre aspectos femininos e a busca pelo equilíbrio entre o feminino e o masculino são fundamentais para o desenvolvimento espiritual e emocional de muitas bruxas. Bom, as práticas espirituais das bruxas contemporâneas são diversas, mas compartilham uma profunda conexão com a natureza, a intuição e a busca pelo autoconhecimento. O resgate da bruxaria moderna representa uma forma de empoderamento feminino, pessoal e coletivo, onde as mulheres e homens se reconectam com suas raízes espirituais e com os ciclos naturais da Terra. Ao utilizar ferramentas como magia, rituais, ervas, cristais e práticas de autodescobrimento, a bruxa contemporânea se torna um agente de transformação tanto em sua vida pessoal quanto na sociedade como um todo. Considerações. Ser bruxa, longe de ser um simples rótulo ou uma prática isolada, representa um caminho profundo de autoconhecimento, reconexão com a própria natureza e recuperação de sabedorias ancestrais. Ao longo da história, a figura da bruxa foi distorcida, perseguida e associada ao mal. Mas nos tempos contemporâneos, ela emergiu como um símbolo de empoderamento, resistência e espiritualidade autêntica. A bruxa moderna não é mais vista como figura malévola, mas como uma mulher que abraça seu poder pessoal, sua intuição e sua conexão com os ciclos naturais. No contexto atual, ser bruxa envolve muito mais do que praticar magia ou seguir um conjunto específico de rituais. Trata-se de viver de acordo com os princípios de harmonia, equilíbrio e respeito pela Terra, ao mesmo tempo em que se desafiam normas sociais e culturais. A bruxa contemporânea é uma mulher que escolhe trilhar seu próprio caminho, livre das amarras de expectativas eternas, e que se reconecta com suas raízes espirituais e naturais. Sua prática se fundamenta numa busca por cura, transformação e evolução, tanto pessoal quanto coletiva.
Dessa forma, o resgate da identidade da bruxa não é apenas um retorno ao passado, mas uma reinterpretação do presente. Uma forma de reintegrar antigas tradições em um mundo cada vez mais desconectado de seus próprios valores e da natureza. Ao abraçar a sabedoria ancestral, a bruxa moderna se torna uma força transformadora, não só para si mesma, mas também para a sociedade como um todo, ao oferecer alternativas para um mundo mais equilibrado, consciente e sustentável. O movimento atual em torno da figura da bruxa, por meio de práticas espirituais, artísticas e sociais, contribui significativamente para a revalorização do feminino e da natureza. Ao recuperar essa identidade, as bruxas contemporâneas tornam-se defensoras da liberdade, da verdade interior e da conexão genuína com o mundo natural, reafirmando assim a importância de viver de maneira autêntica e alinhada com os ciclos naturais da Terra. A bruxa, finalmente, é um símbolo de transformação contínua, uma representação da mulher que, ao resgatar e cultivar seu poder, transforma o mundo ao seu redor, contribuindo para um futuro mais harmonioso e consciente. Chegamos ao final do nosso episódio de hoje. Esperamos que você tenha gostado desse vídeo, dos estudos sobre o que é ser bruxa. Se você gostou desse episódio, não esqueça de nos seguir, nos seguir nas redes sociais ou deixar seu feedback. Sua opinião é muito importante para nós. Se você tiver qualquer sugestão de tema para outros episódios, é só nos falar. Sinta-se à vontade para compartilhar. Agradecemos por ter nos acompanhado hoje. E lembre-se, somos todos os mitos do mundo.